Olá, surtados e surtadas, como que tá sendo a quarentena de vocês? Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso ver TV! Espero que vocês estejam todos bem em casa, quem pode estar em casa, e se cuidando quem não pode estar. Meu nome é Juliana, eu sou formada em Psicologia pela Unesp, me formei em 2017 e desde então eu fiz mestrado em Minas, na área da Psicologia, e tô continuando meus estudos aqui em São Paulo, na Unesp em Assis, no doutorado em Psicologia e Sociedade. Eu sou bastante conhecida pela minha alta capacidade de organização e minha disciplina e foco nos estudos, mas mesmo assim pra mim tá sendo muito difícil manter a produtividade na quarentena. E todas as vezes que eu não consigo manter, eu também passo por sentimentos de martirização e de culpabilização. Então hoje eu vim aqui pra vocês bater um papo sobre como que tem sido esse processo, que reflexões que eu tenho tido a partir disso. Eu tô vendo que essa altura do campeonato, as pessoas que estão tendo o privilégio de ficar em casa já passaram por muitas etapas. No começo eu via que as pessoas estavam muito mais animadinhas, porque a gente não sabia que ia durar tanto tempo, a gente não sabia qual ia ser a extensão e a gravidade de tudo isso. Então, tava todo mundo muito mais animado, todo mundo tava muito mais focado, assim. Vou resolver a minha vida, vou focar nos projetos pessoais, vou focar nos projetos profissionais. E agora a realidade tá batendo na nossa bundinha. Não vai dar pra fazer tudo, e tudo bem, sabe por quê? Esse nunca foi o objetivo da quarentena. Nunca foi o objetivo da quarentena que a gente ficasse em casa, resolvendo nossa vida profissional e pessoal. O objetivo da quarentena é o quê? Que a gente se proteja, que a gente se cuide. O objetivo é achatar a curva para que não sobrecarregue os sistemas de saúde e todo mundo possa receber tratamento caso entre em contato com o vírus. É para isso que serve a quarentena. Então tem havido um movimento de bastante romantização de toda essa quarentena e as pessoas têm realmente acreditado que é o momento de transformar de dentro para fora, é o momento de focar nos projetos pessoais, quando na verdade isso é uma tarefa quase impossível num contexto de falência dos sistemas de saúde, falência dos sistemas financeiros, falência dos sistemas de educação, falência de todas as estruturas sociais que nós tínhamos anteriormente. Na verdade, essas estruturas já estavam com diversas problemáticas, né? Sofrendo diversos ataques e sucateamentos. E agora que o coronavírus surgiu, todos esses problemas estão vindo muito mais à tona. Então as pessoas que não estavam notando isso antes, ou que não estavam se preocupando com isso antes, agora podem olhar para isso e ver como que os nossos sistemas são falhos. E toda essa romantização, tem vários posts que eu tenho visto ultimamente, um deles dizia assim: se a gente não sair dessa quarentena com nenhum projeto, então o problema não era falta de tempo, era preguiça. Então esse é o grau de romantização que a gente tem visto em pessoas que estão focando de uma forma extremamente individual para um problema que tem sido social e global, que é a pandemia. Então, fora todos os efeitos que o isolamento social tem na nossa psique e no nosso biológico, né, aumento da ansiedade, coração disparado, a gente tá gastando muito mais energia com preocupações. Então tá todo mundo muito preocupado, especialmente quem tem pessoas que amam no grupo de risco e quem tem pessoas que ama que não está conseguindo seguir o isolamento, ou porque não está entendendo a situação, ou porque tem que continuar trabalhando. Então nosso cérebro tá voltado para sobreviver nesse momento. Esse é o nosso foco, sobreviver. E é o seguinte, se a gente não estiver vivo, não vai dar pra produzir nada, não vai ter nada sendo feito. E quando eu me refiro a vivo, eu não quero dizer vivo apenas biologicamente, mas também vivo no sentido da nossa saúde mental, ser capaz de cuidar da nossa cabecinha, de focar no nosso bem-estar. Então esse é o momento em que a produtividade ela não vai vir antes, a não ser que você seja obrigado a estar produzindo algo nesse momento, o que muitas pessoas estão sendo, né? Quem tá trabalhando em casa e tinha um emprego formal antes, que tinha que seguir um horário e uma série de protocolos, nesse momento tá trabalhando até muito mais em casa, né? Porque não tem muitas formas de contabilizar as horas que estão sendo gastas no trabalho. Mas o que eu digo é o seguinte, que o nosso foco principal tem que estar sendo o nosso bem-estar.
Então, mesmo que a gente esteja sendo obrigado a produzir, fazer com que as condições em que isso esteja acontecendo sejam as mais tranquilas possíveis. Então, tem dias em que as coisas vão estar fluindo muito bem, em que a gente vai estar se sentindo bem, o que não necessariamente, veja bem, não necessariamente significa estar bem para produzir, mas estar se sentindo bem consigo mesmo. Em outros dias, vão ser dias muito ruins, em que a nossa ansiedade vai estar assim, ó, lá no alto, e a gente não vai estar conseguindo focar em absolutamente nada, às vezes até uma série difícil. E a paciência é importante para que a gente possa reconhecer os nossos limites, reconhecer até onde a gente está disposto a ir, até onde nosso corpo e nosso cérebro consegue ir, e entender que nesse momento nós não somos os mesmos de antes. Nós estamos em condições diferentes, portanto nós somos sujeitos diferentes. Não tem como a gente se cobrar como a gente se cobrava antes com os mesmos parâmetros. Não tem como a gente exigir tanto que a gente exigia antes. É importante que a gente foque só no que é obrigatório. Então, por exemplo, antes é muito comum, quando a gente quer desenvolver nossa carreira, que a gente pegue coisas a mais para fazer. Então a gente tá fazendo obrigatório, mas a gente vai fazer mais, fazer um curso, vai fazer uma especialização, vai atrás de outras coisas. Talvez esse não seja o melhor momento, talvez seja o momento de você falar assim, o que eu tenho que fazer, que é obrigatório. E esses outros planos vão ficar em segundo lugar. Quando tudo isso passar, a sociedade se reorganizar, aí você vai atrás dessas outras obrigações que você colocou pra você, no caso, né, que não são dadas assim, pra você ter o seu salário, você precisa fazê-las. Tentar focar em qualquer coisa nesse momento, como se a gente não tivesse com a pandemia rolando, é como tentar estudar ou ler ou fazer qualquer tarefa que exija concentração ouvindo uma música alta e que a gente acha insuportável na nossa orelha. Tem como a gente estudar e fazer as coisas ouvindo uma música alta e chata? Não tem como a gente fazer isso e só fingir que tá tudo certo, falar assim, não tem a música acontecendo, não tem a música acontecendo, não tem a música acontecendo, não vai fazer com que a música pare. Então eu vou trazer para vocês 2 dicas referentes ao meu processo, o processo que eu tive, que eu estou tendo durante essa quarentena e que tem sido muito útil para eu conseguir organizar o meu dia a dia. A primeira dica é que alguma coisa que já tenha funcionado para você e você tenha descartado por qualquer motivo, talvez volte a funcionar agora. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que se dão muito bem estudando à noite, mas elas não podiam fazer isso antes porque o trabalho, a família, os horários do dia a dia exigiam que elas estivessem acordadas logo cedo. Ou porque elas acreditavam que era mais saudável acordar cedo, que elas tinham uma visão delas mesmas, de que elas seriam mais responsáveis acordando cedo. E todas essas questões. Agora na quarentena, talvez pessoas que prefiram estudar à noite possam optar por fazer isso, estudar e trabalhar à noite. Se é um momento se é uma coisa que te deixa mais confortável. Então, algo que foi descartado anteriormente por qualquer que seja a razão, talvez possa ser retomado agora. Às vezes não tem a ver só com o período de estudo ou trabalho, mas com lugares que a gente estuda. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que escrevem terem uma visão romântica do lugar que escrevem, um lugar arejado, em que entra a luz do sol, em que entra a brisa da manhã, em que há uma abertura da janela. E, na verdade, a pessoa nem gosta de estudar nessas condições, gosta de estar deitado na cama, jogado, ou no sofá, jogado. Então, é o momento de a gente focar no nosso bem-estar e recuperar esses elementos que nos traziam conforto quando nós estávamos estudando. A segunda dica, eu acho que ela é uma das mais importantes, é que nós temos que nos dar a chance de recomeçar. Porque nessa quarentena, alguns dias serão ok, e nesses dias você vai conseguir fazer alguma coisa, você vai conseguir trabalhar um pouco, vai conseguir estudar um pouco, vai conseguir cozinhar alguma coisa. E tem outros dias que vão ser muito ruins. E aí você pode pensar que, então, tudo que você tentou fazer pra se organizar não funcionou, que você é um fracasso. E aí vai, né? Porque quando a gente entra na bad, só piora, né? Se você continuar alimentando a bad, você vai só ladeira abaixo. Então, assim, não é porque num dia alguma coisa funcionou que no outro dia vai funcionar. Isso não quer dizer que você tá se organizando errado ou que você é uma pessoa incompetente. Apenas que é muito comum nesse momento que as coisas mudem muito rápido. Muitas vezes no mesmo dia. De manhã você tá bem, à tarde você não tá. Ou de manhã à tarde você teve um dia ótimo, à noite não. Então, é muito importante que quando você durma, você saiba que naquele momento
Naquele dia você fez o melhor que você podia e que no dia seguinte você vai recomeçar. É um novo dia em que você vai estar se sentindo diferente do dia anterior e você vai se organizar a partir do que você está sentindo. É importante que nesse momento a gente seja sensível ao que a gente está sentindo e não às metas que a gente colocou para nós mesmos. Que a gente esteja sob controle dos nossos sentimentos, do nosso bem-estar e não de demandas e de expectativas que nós colocamos sobre nós mesmos. Então ter esse grau de conexão com a realidade, né? Realidade no sentido de entender como a gente se sente, entender como a gente tem lidado com nossos sentimentos nessa quarentena, vai fazer com que a gente consiga adequar nossas expectativas e aí nós vamos poder adequar a nossa rotina e ter uma rotina que é muito mais focada no que a gente é realmente capaz de fazer. E quando nós conseguimos fazer uma rotina que é focada nisso, então assim, o que eu consigo fazer hoje é ler 5 páginas de um artigo. Eu vou ler essas 5 páginas e eu vou sair muito mais realizada, sabendo que eu consegui fazer uma tarefa que nesse momento, embora pequena, né, 5 páginas é pouco, é muito ao mesmo tempo pra minha cabeça. Eu vou sair muito mais realizada do que se eu tivesse falado ler 3 artigos e não conseguido ler nenhum, porque eu coloquei muita expectativa pra um dia em que eu não estava bem. Pra me organizar nessa quarentena, eu tenho usado muito um aplicativo chamado Trello, em que eu separo as coisas em agora, então coisas que eu vou fazer agora, nesse exato momento, coisas que eu vou fazer essa semana, então projetos e tarefas que eu tenho pra fazer durante a semana, coisas que eu vou fazer depois, então eu não vou fazer hoje, eu não vou fazer essa semana, mas eu vou fazer em breve. E coisas que eu vou fazer um dia, então eu não vou fazer hoje, não vou fazer essa semana, não vou fazer depois, não sei quando eu vou fazer. E separar as coisas nessas categorias me ajuda muito pra eu não ficar sobrecarregada pensando nelas o tempo inteiro. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo.